Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no que o Landim falou sobre essa questão aí do Felipe Luiz no time do Flamengo agora, sobre a sombra aí do Jorge Jesus e tal. Vamos assistir aqui o que ele falou, depois eu vou dar a minha opinião, então bora. Porque o Flamengo é mais do que futebol. A gente começou a fazer o Flamengo de novo forte em uma série de esportes que o Flamengo tinha praticamente abandonado, né? E na parte financeira, que é o que dá suporte para tudo aquilo, né? E contratar Jorge Jesus, meu irmão. Aí o que acontece quando quando contrata-se Jorge Jesus? O cara faz aquele ano incrível e vira um fantasma depois, meu irmão. Toda hora. Bom, já teve agora? Já estão pedindo Jorge Jesus de novo? Não. Acho que é. E nós estamos lá agora com o Felipe Luiz e eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico para ficar muito tempo no Flamengo. Cara, que legal ouvir isso daí, cara. Porque o Flamengo tem uma característica interessante que é essa de dar certo com os técnicos meio que porra, Da casa, o Andrade. Da né? casa. Pois é. Então Cláudio Coutinho, quando sai aí a gente bota um jogador para poder ficar no lugar dele, aí depois você bota o Carlinhos, historicamente tinha isso, né? Quando saiu o Coutinho tem o Carpegiani, né? Aí você tem a história do Carlinhos, violino, né? E tal. Tem vários técnicos famosos do Flamengo que foram campeões no clube, que foram jogadores do clube, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá pro Jorge Jesus. Vamos lá. Pô, cara, o que tu sente toda vez? Assim, rola. Putz, vamos lá. Agora, mais uma coisa. Pela primeira vez, acho que o Felipe Luiz deu a cara pro Flamengo, que é o que o torcedor que pede o Jorge Jesus queria, né? Todo mundo que pede o Jorge Jesus pede na expectativa assim, de que o Flamengo volte a ter um futebol envolvente, que parta pra cima, que tente vencer todos os jogos, pelo menos. E isso o Felipe Luiz está fazendo muito bem no Flamengo. Nesses primeiros aí 10, acho que 11 jogos ou 10 jogos que ele já comandou o Flamengo. Pô, ele perdeu uma vez só, cara. E jogou bem todas as partidas, né? Ele foi pra cima em todas as partidas. Com o jogador titular ou não, com o De La Cruz, com o Arrascaeta ou não, com o Pedro ou não, com o Gabigol, com não sei quem, bota o Gonzalo Plata lá, qualquer um, mano. Todo mundo tá jogando bem com o Felipe Luiz. Isso é uma coisa impressionante. E é principalmente a atitude, né? Não só a forma como o Flamengo... se o Flamengo vence ou não. É a atitude dentro de campo. Isso que é o mais importante. Isso que o Felipe Luiz trouxe. E realmente, se ele mantiver isso, cara, ele vai ficar por muitos anos no Flamengo. Tenho certeza, cara. Rolou pressão, né? Teve o lance. Vai mudar de técnicos, vem todo mundo. Porra, Jorge Jesus. Obviamente, por causa de 2019. Primeiro que se eu sou ele, eu não venho não, sinceramente. Porque a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento, é diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar quieto desse jeito. Mas enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar e em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão, para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo? Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. Mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas, na verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e, para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube,
para a gente fazer uma segunda janela mais forte e aí podendo qualificar também a defesa para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário, porque você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né, na Copa do Brasil. Uma final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, você precisa qualificar muito a defesa, e a gente foi qualificar já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz, e a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira, a exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande, a gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um grande achado para a gente também. E aí a gente pôde começar a jogar da forma propositiva que eu estava falando que a gente queria jogar. Então foi tudo devidamente pensado, planejado. E aí, nessa segunda fase, aí cabe um técnico como... Será que foi esse planejamento todo aí do Landim? Será que foi isso? Eu tenho dúvida. Essa diretoria contratando técnico, cara, a impressão que eu tenho é que eles vão, assim, fecham o olho, escolhem um aleatório e vão embora, irmão. Mas tudo bem. Só uma impressão que eu tenho. O Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. E o nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. Entendi. Faz todo sentido, né? E aí, tá bom. Mas aí... Se o Landim tá falando, né, pessoal? E lidar agora com o fato dele se tornar esse um fantasminha? Na verdade, as pessoas ficam guardando na memória, quer dizer, o ano de 2019, e que foi um ano mágico, realmente. Mas, para ser sincero com você, e eu não estou com isso querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi um trabalho excepcional, fantástico no Flamengo, mas a competitividade, na minha maneira de ver, do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje, por vários fatores. Hoje a gente tem SAFs que fazem um investimento muito maior, um nível de investimento muito grande, e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados, na média, para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times, quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo adversário. E quando tu via acontecendo, o que tu sentia? Acho muito legal. Porra, ainda mais porque a gente ganhava os jogos todos. Praticamente enfileiramos um monte de vitória. Foi bom demais. Mas a verdade é que hoje, praticamente quase todos os clubes da Série A, por exemplo, jogam dessa forma. Então, assim, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora, e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2019, depois que ele chegou. Faz todo sentido mesmo. Eu vi um pessoal falando que o Landim tinha sido... desmerecido o trabalho do Jorge Jesus, ou falando uns negócios assim. Cara, sinceramente, pessoal, eu não vi desmerecimento nenhum aqui do Landim falando do trabalho do Jorge Jesus. Ele tentou analisar aqui a situação, mostrar como que o futebol hoje em dia aqui no Brasil mudou, claro, desde 2019, né? Muito tempo aí, 5 anos. Então,
É claro que o futebol vai ter mudado com essa questão das SAFs aí também, muitos investimentos novos. Não achei absurdo o que ele falou, não. Vi que teve gente criticando e tal. Assim, é um fato, né? Muito difícil o Jorge Jesus fazer de novo aquilo que ele fez, porque, pô, foi um ano quase perfeito, né? O Flamengo fez 100 pontos já quase no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma coisa de maluco mesmo. Ganhou a Libertadores ao mesmo tempo, né? Então, assim, realmente foi uma coisa espetacular. Quase. O Flamengo disputou com o Liverpool do Klopp, né? Aquela época lá do auge do Salah e Firmino e Mané. Então, assim, é claro que é muito difícil o Jorge Jesus repetir aquilo que ele fez. Mas é o que eu disse também naquele momento. Eu falei que o Felipe Luiz, ele joga da mesma forma, né? Então, de certa forma, é um cara aí que a torcida tem em alta conta também, que com certeza, se continuar jogando dessa mesma forma, se continuar propondo o jogo, continuar indo pra cima e tal, e buscando todos os títulos, buscando continuar a vencer todos os jogos, cara, eu acho que realmente o Felipe Luiz tem o potencial de se transformar em alguém maior do que o Jorge Jesus na história do Flamengo, muito por conta da longevidade dele no Flamengo. Então, cara, vamos pensar aí, se o Jorge Jesus ficou aqui um ano e tal, ganhou, beleza, uma Libertadores e um brasileiro, se o Felipe Luiz fica 5 anos no Flamengo e ganha, sei lá, 2 Libertadores e 3 Campeonatos Brasileiros e uma Copa, já ganhou uma Copa do Brasil, né, mas ganha mais uma. A carreira dele acaba em 5 anos sendo maior que o Jorge Jesus, né? Não vai ter como comparar isso, não vai ter como a gente falar que o Jorge Jesus vai ter sido maior que o Felipe Luiz. Então, enfim. Mas é isso, pessoal. Tô viajando aqui, tentando pensar em alguns cenários e tal. Comenta aqui embaixo aí o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. E a nós. Tamo junto aí, valeu. E até o próximo.